Olá, pessoal. Boa tarde a todos e todas. Tive um pequeno probleminha técnico aqui que fez a gente se atrasar 2 minutos, mas ainda dentro aqui do nosso horário, vamos começar hoje nossa quarta e última aula do workshop em investigação defensiva, né? Não custa nada lembrar que a gente já passou por vastos temas, né? Apesar da exiguidade do tempo, deu para se tocar muito bem na questão da problemática nacional, né? Qual é a investigação defensiva que o Brasil precisa e que o Brasil merece, né, quais são os problemas, as questões, as conjunturas que circundam toda essa discussão, né? A gente já fez uma análise histórica e normativa da investigação defensiva brasileira, a gente passou por instrumentos legais, por dispositivos constitucionais, passou pelo provimento 188 da OAB, né? Houve aqui uma tentativa da gente fazer uma teoria geral da investigação defensiva brasileira, a gente passou por aspectos técnicos e práticos, né? Passamos aqui por uma dúzia de técnicas especiais de investigação, de perícia, de uso de Big Data, detetives particulares, né? Uso de cartórios e tabeliães para ata notarial, para intimação de testemunhas pela via extrajudicial. A gente passou pelas empresas de suporte a litígios, né? Que hoje vem muito a somar com a advocacia investigativa. E, por último, ainda ontem, a gente passou pelo inquérito defensivo, os autos de investigação defensiva, né? De uma forma não tão detalhada, no final das contas, mas que certamente deu para abrir os horizontes aí de todos vocês. Hoje, pessoal, eu quero falar aqui de algumas questões mais voltadas para tecnologia, certo? Para o uso das novas tecnologias na nossa atuação profissional, que vem a reboque, né, da investigação defensiva, que vem certamente somar com todo esse cenário. E cabe a nós aproveitar essa oportunidade de modernizar a nossa atuação pela porta da investigação defensiva, para que isso se reflita, né, transborde de uma forma geral para a advocacia criminal. Então, o primeiro ponto que eu queria colocar é a importância da utilização de suportes audiovisuais, certo? E aí envolve ainda QR Codes, outras ferramentas de otimização da informação. A gente pode falar aí de timelines, storylines, story maps, storyboards. Cada um desses exemplos que eu usei são formas de você otimizar a informação, no mais das vezes com ferramentas que qualquer um pode aplicar e que geralmente são gratuitas ou de baixo custo. A gente vai passar por elas aqui, certo? Então, por que ter essa preocupação? Então, com isso, a gente tem uma facilitação visual, né, acerca da motivação, o que levou a gente a querer produzir aquele elemento de informação, acerca da própria produção daquela prova, daquele elemento. Então, qual foi o método, quais foram os registros que foram feitos, os profissionais que auxiliaram, né, e tudo isso relacionando-se com a cadeia de custódia da prova, que, como eu falei aqui todos os dias, é um tema premente, é um tema que deve ser colocado na pauta zero da ordem do dia. Com isso, pessoal, a gente tem um incremento das chances da captura psíquica do nosso interlocutor, seja autoridade policial, ministerial, judicial. E a gente tem que fazer uma análise, em especial quando a gente lida com o setor público, né? Que, se de um lado eu tenho a lei do menor esforço, sendo uma lei psicológica, onde todos nós, humanos, em algum momento, em uma maior ou menor medida, nos aproveitamos dela, né, para chegar de um ponto a outro com o menor esforço. Né, isso se aplica a tudo que nós fazemos, desde a hora que nós acordamos até a hora que nós vamos dormir. E aí, em contraponto a isso, nós temos uma carência de recursos públicos, de carência material, de recursos humanos, de recursos materiais. Isso regra geral, tá, pessoal? Óbvio que existem instituições que são muito bem equipadas e que são realmente diferenciadas. Mas aí a gente tem, portanto, a lei do menor esforço e a carência dos recursos públicos. Se a gente não se preocupar com isso, em otimizar aquela informação que a gente vai apresentar, as chances de impacto cognitivo são muito baixas, de uma forma geral. E como exemplos, para a gente não ficar só aqui falando. Exemplos simples, pessoal, do nosso dia a dia que nós já fazemos uso. Basta virar a chave e perceber que diversas ferramentas cotidianas da nossa vida hoje em sociedade podem ser utilizadas pela advocacia investigativa. Podem sim, por que não? Por exemplo, o Google Maps tem uma ferramenta lá que é a timeline da Google. Então, você entra lá, www.google.com/maps/timeline. E assim você consegue tanto identificar a sua timeline, a sua, digamos assim, locomoção geográfica ao
passar dos dias, das semanas, dos meses e dos anos também. Então, vejam que aí eu posso ter álibis os mais diversos para comprovar que uma pessoa não estava em determinado local naquela hora, naquele momento. Então, vejam que só com essa ferramenta nós poderíamos reduzir o índice de injustiças ao extremo, porque a gente sabe muito bem que, às vezes, as pessoas são colocadas em determinado contexto, em uma determinada região, para serem colocadas na cena de um crime, por um testemunho, enfim, por outro elemento duvidoso, e a gente sabe muito bem que hoje nosso aparelho smartphone registra todos os nossos passos, e a gente precisa usar isso no nosso dia a dia. Né? Outra ferramenta que eu gosto muito de usar é o Google Earth, né? Que está lá no www.google.com/earth, né? Que você consegue ter acesso por uma câmera em primeira pessoa a qualquer rua, a qualquer localidade do planeta Terra. Você consegue, inclusive, com essa ferramenta, identificar a evolução daquela região, daquela localização geográfica. Como assim? Lá no Google Earth, você tem a opção de saber com qual versão do aplicativo você está lidando. Então, isso varia de local para local. Uns têm mais variações e atualizações, outros não. Mas você pode ir lá e certificar, né, com garantia de cadeia de custódia, de que aquela região ali, num determinado mês do ano de 2017, por exemplo, não tinha aquela construção. Porque você pode olhar qual é a leitura do aplicativo imediatamente antes daquela data e depois daquela data, e você pode fazer um comparativo. Pode ser até simples, um print de um lado, um print do outro, com a legenda embaixo. Isso já faz um impacto cognitivo muito grande, né? E aí eu também cito as ferramentas do Knight Lab, que é um projeto de extensão acadêmico americano, mas que serve ao suporte a litígios, né? E aí eu cito 3 ferramentas do Knight Lab. Primeiro, o Story Map, que é para você fazer tipo uma timeline, só que situada geograficamente, né? A diferença de uma timeline de uma storyline, por exemplo, é que você vai na storyline contar uma história a partir de localizações geográficas. E na timeline, não necessariamente. Você pode contar a partir de eventos, a partir de documentos que demarquem algum ponto cronológico naquela narrativa e por aí vai. Então, o Knight Lab tem essa primeira ferramenta, o Story Map. Quem quiser acessar, storymap.knightlab.com. Tem também uma timeline própria, que particularmente é a que eu uso em meus casos particulares, certo? Nos meus casos do escritório, que é a timeline do Knight Lab. Então, www.timeline.knightlab.com, certo? E a terceira ferramenta deles que eu gostaria de citar é o Sound City, que inclui elementos de áudio dentro de arquivos PDF. Então, a gente sabe, por exemplo, que hoje é muito fácil fazer um PDF clicável, né? A gente pode, inclusive, fazer isso para inserir no PJE. Eu posso inserir um mapa, uma determinada localidade, ou depoimento, ou documento, e quando eu faço a citação daquilo ali, eu tenho como gerar previamente um hiperlink para direcionar para onde eu quiser. Então, por exemplo, sem usar o Sound City, se eu quiser, eu faço a degravação de um determinado depoimento-chave da instrução, por exemplo, nas alegações finais ou em razões de apelação, e eu vou lá e eu faço daquela parte transcrita um hiperlink que redirecione diretamente para um link do YouTube que esteja com um arquivo cortado exatamente naquele trecho da transcrição e que aquilo possa ser acessado com um mero clique da minha petição do PJE, que abra outra janela do juiz, do assessor, do estagiário, de quem estiver vendo, e quando ele passar, e aí o Sound City faz isso, só que ele inclui o arquivo de áudio dentro do próprio PDF, ele não direciona para um hiperlink externo, então ele absorve o arquivo de áudio e ele coloca dentro do próprio PDF, o que faz com que isso possa ser acessado sequer sem internet, certo? Outro ponto bastante relevante para esse momento é a utilização dos fluxogramas. Né? Fluxogramas, organogramas, e entram aí os infográficos, né? Fluxo de pessoas, de coisas, de valores, e tudo aquilo que a gente puder fazer e que se aplique no caso concreto. Eu sempre uso uma ferramenta chamada Reflo, ou EFLO, não sei exatamente como se pronuncia, HEFLO. Eles têm tanto um tutorial explicando como fazer a montagem do fluxograma, né? E é importante ver que essa Reflo é uma empresa voltada para processos empresariais.
Então, para fazer um processo interno, né, produtivo. Então, lá no escritório, por exemplo, a gente tem vários, desde o primeiro atendimento do cliente, a requisição de documentos para elaboração da defesa, que eu chamo de diretrizes, né, as DRTs. Então, tem uma DRT que é para elaboração da estratégia processual, uma DRT que é para análise processual e por aí vai. Para cobrança, por exemplo, também. Então, essa ferramenta realmente pode ajudar, né? Ela tem o Webdesk, tem aplicativo também. Vale a pena e é de uma forma facilitada que eu apresento a vocês, uma forma de vocês montarem seus infográficos, seus fluxogramas, etc. Para quem gosta também de desenhar e tem uma veia mais artística, né, pode ficar, por exemplo, com o Canvas. O Canva, né, uma ferramenta que tem, que é exatamente para facilitar a criação de designers. Você não necessariamente precisa ter um designer dentro do seu escritório. Você pode dar conta de muita coisa de mão própria. E, por último, aqui nesse ponto, a questão do QR Code, pessoal. Como a gente sabe muito bem, muitos dos suportes tecnológicos não cabem dentro de um PDF, salvo a exceção ali do SoundSeed, né, que a LK França está perguntando aqui, eu estou repetindo, que é uma ferramenta do Nightlab, e ela indexa dentro do PDF o arquivo de áudio. E eu falei também há pouco da possibilidade de você gerar um hiperlink dentro do PDF que redirecione para um local externo na internet. Que aí pode ser Vimeo, pode ser YouTube, e aí por aí vai. Mas, por outro lado, e eu sei que a realidade do processo criminal brasileiro ainda é do processo físico, nós podemos utilizar, né, para não ter nenhuma chance de dizer que isso não se aplica à sua prática profissional diária, e utilizar até mesmo em processos físicos a forma do QR Code para suportar qualquer link, qualquer vídeo, qualquer imagem, qualquer infográfico, qualquer coisa. Né? Quando não for uma imagem gráfica estática que você consiga transpor para o texto da petição, para o corpo da petição, você pode facilmente redirecionar o usuário, o leitor do seu pedido, para um link externo a partir do QR Code. E aí eu deixo aqui uma dica, né, a ferramenta QR Code Generator, que tem o site www.qrcode-generator.com e tem também o aplicativo, pessoal, para vocês verem aí na loja virtual de vocês, também de uma forma facilitada isso no próprio smartphone. Fechando essa primeira parte, mas ainda dentro dessa esteira tecnológica, eu queria falar de uma coisa que é extremamente necessária para nós hoje, diante dessa nova perspectiva, com esses novos desafios. Né? E trazendo esse conceito aí da área da tecnologia e das startups, né? Eu trago o conceito para vocês de software como serviço, né? Ou SaaS, que é a sigla pela qual se reconhece essa forma de prestação de serviço tecnológico. Isso aí, pessoal, resulta numa coisa chamada advocacia investigativa na nuvem. A advocacia na nuvem é aquela advocacia que está compatível hoje com a velocidade das informações geradas, com as múltiplas fontes que geram informações e dados em um volume colossal, em uma velocidade sobre-humana, e de forma superposta, né? Como a gente já falou aqui, às vezes a gente tem o mesmo fato sendo investigado pelo MP estadual, pelo MPF, pelos tribunais de contas estadual e da União, pelo fisco, né? E por aí vai. A gente tem N situações desse tipo no Brasil. Então, vejam também que nasce daí a necessidade de um compartilhamento instantâneo. Um compartilhamento instantâneo dessas informações, das produções, dos resultados. Isso levando em conta dois aspectos, né? Primeiro, que nosso trabalho, digamos, in-house, in-company, ele passa a se dar com múltiplos atores. Né? Eu gosto de dizer sempre a experiência do meu escritório, que nós temos lá engenheiro civil, que é o nosso head de inovação, né? Coordenador de legal design. Nós temos um engenheiro de dados, né, que ele trabalha como TI do escritório, como tecnologia da informação, o gestor da tecnologia da informação. Nós temos designer, nós temos assessor de imprensa, nós temos, o que mais? Assistente social, isso tudo dentro da equipe do escritório, com pessoas que têm formações anteriores e que agora têm uma nova formação jurídica, né, e que está aí somando com a nossa atuação da advocacia, enfim, o próprio serviço prestado pela justiça tem um salto qualitativo quando a gente traz esses outros profissionais para nos auxiliar, para dar respostas mais complexas aos problemas que nos são demandados, né? Então, fora isso da nossa equipe, ainda há uma relação direta com outras equipes de profissionais,
né, com um profissional isolado, pode ser um detetive, uma agência de detetives, com um perito, uma empresa de suporte a litígios, ou uma empresa que fornece uma ferramenta tecnológica, que nós somos usuários no escritório, né? Então, de uma forma ou de outra, você precisa ter as suas informações digitalizadas, compartilhadas instantaneamente, com possibilidade de cooperação mútua e instantânea. Então, se eu estou, por exemplo, trabalhando num documento que depende de 2 profissionais, eles podem estar trabalhando ao mesmo tempo, vendo um que o outro está falando, construindo, escrevendo, e cada um da sua residência ou do seu... Dentro de alguns exemplos dessa questão do software como serviço e a advocacia na nuvem, que aí eu passo, por exemplo, pelo Dropbox, que todos conhecem, mas quem de vocês tem 100% do escritório digitalizado e na nuvem do Dropbox, né, no servidor deles? Ou o Google Drive, que é particularmente o que eu uso no escritório, né, conjunto de ferramentas G Suite, com um espaço, na minha leitura, e com um custo-benefício muito bom. Então, nós temos 2 terabytes de arquivos na nuvem do Google Drive. 2 terabytes. Né? Foi primeiro utilizada aquela franquia gratuita de 15 gigabytes, depois se passou para 100 gigabytes, depois para 200 gigabytes, depois para 1 tera, e agora a gente está com 2 teras de arquivos na nuvem, né? E aí a gente pode colocar lá qualquer coisa em vídeo, em áudio, documentos mais diversos, enfim, todo o volume de informações disponíveis. E fica lá acessível para toda a equipe, né? Podendo se estabelecer uma hierarquia das informações. Então, nem toda a equipe tem acesso a tudo, né? A pessoa que é um estagiário, um colaborador, um advogado associado só vai ter acesso àquelas demandas, à pasta do cliente ou à subpasta específica que é atinente àquela demanda. Né, e com isso a gente consegue também ter uma segurança das informações muito boa, com estratégia fácil de se implementar dentro do escritório. Existe também, por exemplo, o Google Sheets, e eu sou um fã da Google, vou citar aqui alguns exemplos, sem ganhar um centavo com isso, porque eu acho realmente que ferramentas gratuitas devem ser divulgadas, né, e a gente aqui está tentando cumprir esse papel também nesse momento, para difundir, para ampliar, né, esse tipo de reflexão para o mais... considerável número de advogados e advogadas possível, certo? Então, o Google Sheets é equivalente a um Excel, só que é um Excel na nuvem, onde eu posso lá fazer, e aí eu tenho muita... quando a gente tem alguma demanda que não está prevista nos softwares de gestão, etc., eu sempre faço uma planilha compartilhada, né, com várias colunas especificando as demandas, ou passo a passo, ou os parceiros, ou os processos, ou os clientes, e aí a gente coloca o preenchimento, né, de toda aquela tabela, cada linha sendo uma demanda, ou um cliente, ou um projeto, ou um processo, enfim. E aí, a gente tem uma tabela de cores legendadas que podem ser alteradas a qualquer momento por qualquer membro colaborador da equipe, né, por aqueles quadros específicos, que pode, por exemplo, inserir uma demanda e marcá-la de verde, ou de vermelho, que aí ela está sinalizando que ainda não se iniciou-se a feitura dela, né? Geralmente eu coloco azul, aquela que algum colaborador já iniciou, né? Já iniciou a sua realização. Quando está amarela, esperando, por exemplo, uma revisão de redundância de um sócio, de um profissional, enfim, mais qualificado e que possa prestar um serviço de revisão, não é? Por exemplo, quando está roxo, a gente está aguardando fatores externos, né? E quando está verde, é a demanda concluída. Bom, isso aí não custa nada, pessoal, é muito simples de fazer e qualquer um de vocês pode fazer agora, com 10 minutinhos após essa aula, certo? Fica aqui a dica também e você consegue ter um quadro visual e geral das suas situações. O Google Docs é como se fosse o Word também, na nuvem, fazendo parte aí do G Suite, Sheets também, e aí eu posso estar lá elaborando um relatório, pessoal, do meu escritório. E é incrível como você, de outro lugar do mundo, qualquer que seja ele, consegue ver em tempo real cada dígito que eu coloco dentro do documento. Cada palavra vai aparecendo para todos que estão compartilhados em tempo real. É muito bacana, você consegue um feedback instantâneo, você consegue dar um salto qualitativo, né, nessa cooperação entre vários colaboradores. Outra coisa que eu uso também muito, pessoal, é o Google Calendário, certo? Vocês entrem aí, calendário.google.com, dá para fazer calendários específicos para a equipe, para uma determinada rotina, para, por exemplo, você pode ter um calendário só para prazos processuais, quem não tem sistema de gestão no escritório. Então, sempre que aparecer uma marcação, por exemplo, roxa, você sabe que ali está sinalizando um prazo
por exemplo, fatal. E aí você pode também, eu uso muito isso é muito bacana para a experiência do cliente, né? Eu uso muito isso para marcar atendimentos e reuniões. Então, geralmente eu tiro uma vez ou duas vezes ao dia para responder o WhatsApp, concentro todos os meus atendimentos ali naquele momento, e aí quando eu vejo que a conversa de um dado cliente ou de um dado parceiro já está desbocando para um atendimento no escritório, uma reunião no escritório, eu já abro outra aba aqui no meu computador, abro o Google Calendário, abro o botão para criar um novo evento, coloco o nome do cliente, o tipo da reunião, etc., no título do evento, coloco, linko, né, o Google Maps do meu escritório ao evento. Eu tenho a opção de escolher, por exemplo, 30 minutos antes a pessoa recebeu uma notificação no celular. 2 horas antes ela recebeu um e-mail, ou um dia antes ela recebeu um e-mail. No campo de notas, se eu quiser, já coloco todas as observações que eu achar pertinente. Já com horário, dia, tudo bem organizado. E quando aqui do outro lado, no meu WhatsApp web, o cliente ou o parceiro confirma a hora e a data, eu ajusto lá no evento que eu já estava criando. Quando ele diz ok, eu dou ok aqui, e lá chega no e-mail dele instantaneamente um aviso dizendo que foi inserido no calendário dele um evento, tal dia, tal hora, com a localização no Google Maps do meu escritório, já com os lembretes engatilhados lá, que eu previamente agendei para ele, quando estiver chegando no dia, se lembrar, com eventuais notas, lembretes escritos, né, ao final do evento lá. Enfim, isso realmente traz um impacto. Eu já tive inúmeros feedbacks das pessoas perguntando como eu faço isso. Ah, que legal, isso é muito bacana. Ah, agradecendo porque a pessoa não perdeu o compromisso. E por aí vai. E vejam, pessoal, isso é gratuito e você faz em 30 segundos. São pequenas coisas que impactam, né, na nossa atuação diária. E aí também, eu deixo aqui como sugestão para o gerenciamento de demandas e de projetos, quando for alguma coisa mais complexa que o Google Sheets não dê conta, ou que você sinta necessidade mesmo de uma melhor organização, existem também ferramentas gratuitas e à disposição. Por exemplo, o Trello, que é o mais famoso, né? Trello.com, Trello.com. Tem aplicativo e tem site. Aconselho que vocês vejam, né? Para ter um projeto com começo, meio e fim, e tratem seus clientes, seus processos, cada um como um projeto. Isso é muito importante, né? Outro também que eu tenho por hábito usar, o Evernote, também, evernote.com, você tem acesso ao aplicativo, site, etc. E existe outro também que eu já usei, mas não uso mais, que é o Todoist, Todoist.com, certo? E outras ferramentas mais, pessoal, que aqui, dado o avançado da hora, a gente não teria como exaurir. Mas eu espero já que, feitas essas sugestões, vocês, os que não conheciam, os que não usavam, ou os que não achavam possível implementar tecnologias que às vezes a gente acha que são mais complexas, mas que na verdade são simples. Basta que a gente pare, né, estude um pouquinho ali, coisa de minutos, na verdade, porque é tudo muito intuitivo, né, e aplique. E aplique, e aplique, e aplique até se tornar uma rotina. Porque assim a gente tem um hábito, né, incorporado na nossa prática profissional. Ainda queria falar com vocês, pessoal, aqui rapidinho, sobre a investigação defensiva e a relação com a mídia, com jornalistas, com outras fontes e difusoras de informação. Né, a gente sabe muito bem, e o Zanoni, inclusive na live que a gente fez, ele pontuou isso muito bem, ele chama de raio o processo que traz essa carga midiática com ele, que geralmente a pessoa acusada está ali no fundo do poço, no último degrau da escada, como diria Francesco Carnelutti, né? E o nosso papel como advogado é estar ali apoiando, né, sendo o último baluarte dos seus direitos, né, sendo a última esperança a quem a pessoa acusada confia a sua vida e o seu destino. Então, nesse momento, é preciso olhar com maturidade o papel da mídia hoje nesses contextos. E aqui eu não quero passar pano nem nada, na verdade tem uma postura muito crítica com relação ao estardalhaço midiático, né, o que se convencionou chamar criminologia midiática, né, e aos políticos, a classe política que capitaliza isso do ponto de vista eleitoreiro, né, com esse discurso do ódio, do sangue, da cadeia e da morte. A gente sabe muito bem quanto se elegem a cada 2 anos com esse discurso. Né, eu acho que ninguém aqui duvidaria ou colocaria essa minha afirmação em xeque. Só que eu não quero focar nesse ponto do problema. Eu quero focar, assim como diria Alexandre de Moraes da Rosa, no seu viés estratégico do processo penal, pela lente da teoria dos jogos, não é?
que a gente ignorar essa possibilidade, essa forma de atuação, é um erro grosseiro da nossa parte. É um amadorismo. Você receber um chamado da imprensa, por exemplo, para se manifestar e botar o estagiário para redigir a nota, é um tiro no pé, invariavelmente. Né? Existem profissionais que podem dar essa assistência, assessores de imprensa, assessores de relação pública, de gerenciamento de crise, né? São profissionais formados para isso. Mas, por outro lado, se você não tem condições, se o seu cliente não tem condições de contratar um assessor de imprensa, que não é também um recurso barato para se usar, não é? Você pode levar esse desafio com maturidade. Ler, reler, estudar, pensar qual vai ser a resposta, colocar para outras pessoas validarem ou criticarem aquela posição que vai ser colocada na mídia. Ponderar muito bem a hora de dar uma entrevista escrita, ou dar uma declaração escrita, ou uma entrevista ao vivo, por exemplo. Então, saber como lidar, fazer uma espécie de media training, né? Como você lida com a mídia, como você responder de uma forma sempre que se utilize, por exemplo, numa entrevista ao vivo, respostas fechadas, frases curtas, que tenham ali, sinteticamente, um começo, meio e fim, e que reflitam um pensamento em sua inteireza. Nada de ficar divagando, de ficar dando aula, de ficar explanando demais, porque quando a gente faz isso, os jornalistas estudam muito para saber o que é mais apelativo, o que ativa gatilhos mentais, e por aí vai. Então, você falar largamente numa entrevista ao vivo, com frases longas, com períodos longos, né, informações desnecessárias para o que você quer de fato passar, você dá ali a faca e o queijo e não adianta depois reclamar de que sua fala foi deturpada, de que foi pinçada, de que você falou 15 minutos e só usaram 30 segundos, porque é isso que acontece sempre. Não adianta ir para uma entrevista achando que isso não vai acontecer, confiando no jornalista. Não é uma questão de confiança. Eles estão fazendo ali o trabalho deles. Nós temos que estar preparados para exercermos o nosso papel diante dessa situação. E não adianta nada ignorar, pessoal. Não adianta nada achar que a mídia não vai nunca trazer nada de bom para nenhum caso meu. Não, longe disso. Às vezes, a antecipação de um movimento que possa marcar ali o ponto de uma narrativa na mídia, num jornal que possa ser replicado por outros, num release que vocês têm que aprender a fazer, se não tem assistência de um assessor de imprensa, de relações públicas. É preciso o advogado hoje saber escrever um release. Sim, um release é um resumo, é um briefing daquela notícia, daquela situação que você quer passar. E ter também, óbvio, canais de acesso aos jornais, às televisões, às rádios, aos blogs. Todo advogado que lida com esse tipo de processo tem que ter ali uma lista com 10, com 5, com 15, com 30 jornalistas, que ele possa passar uma informação quente. E aí entra um papel fundamental que a advocacia ignora por completo, pessoal, que é o papel de fonte jornalística. E uma fonte do jornalismo qualificada e de confiança vale mais do que qualquer coisa, certo? Vale mais do que qualquer coisa para os jornalistas. Então, pode-se ter aí um mote, né, uma brecha que seja para se estabelecer relações, e relações tanto profissionais quanto duradouras com esses profissionais da imprensa. Então, pessoal, eu vou fazer aqui agora, nesses últimos 30 minutos, uma breve revisão do nosso conteúdo, né, um resgate aqui de tudo que a gente viu nesse workshop. Então, o primeiro ponto, né, é preciso que nós nos lancemos em um novo paradigma, acho que isso ficou muito claro, para que possamos exercer com eficácia a nossa advocacia. Né? Ou nós adotamos a alta performance, que aqui a gente tanto falou, que Alexandre tanto fala, etc., outros parceiros mais, a gente vai perecer, pessoal. A gente não vai ter condições, vai ser uma completa impossibilidade de competir neste campo selvagem e brutal, neste campo de batalha, que é o processo penal brasileiro. Então, bom, como exemplos, basta lembrar que todos nós já enfrentamos em algum momento, seja as nossas teses serem ignoradas ou afastadas por completo, sem qualquer fundamentação, ou os nossos pedidos de produção de provas serem deferidos, né, como se fossem provas protelatórias, etc. Todos nós já percebemos, pessoal, o impacto cognitivo, a força de cognição que tem um inquérito policial
na instrução processual e assim, portanto, o viés condenatório, que é quase imperativo no processo penal brasileiro. A gente tem aí um mercado jurídico, portanto, hipercomplexo e altamente competitivo, com processos, como a gente já disse, hipercomplexos, né, os chamados maxi-processos, com a assistência das vítimas aí despontando como um mercado que se abre, né? Basta lembrar que 99,5% dos crimes patrimoniais não ficam resolvidos, não são resolvidos. E dos crimes dolosos contra a vida, nós temos também o vergonhoso índice de 96% não resolvidos. Então, vejam aí o mercado que se abre para a advocacia investigativa em suporte às vítimas. Ou, por exemplo, a justiça penal negociada, né, consensual, que traz aí delação premiada, acordo de não persecução penal, acordo de leniência e por aí vai. E a gente tem que estar preparado hoje para esse novo desafio. A gente tem que estar preparado hoje para, de um momento anteriormente, quando se dava na instrução processual, a batalha pela prova produzida sobre o crivo do contraditório, hoje não. Hoje o que vale na barganha, no balcão de negócio que é o Ministério Público, com a justiça consensual, o que vale é a prova pré-produzida, unilateralmente, e também as aptidões negociais. O que é uma negociação complexa, como avaliar meus demais atores daquele contexto, como blefar, como guardar um trunfo, e por aí vai. Coisas que a gente habitualmente não aprende no direito. Então, isso aí é um lugar comum, né? Muitos advogados têm dificuldade para compreender e para se posicionar estrategicamente nessa realidade. Muito disso, pessoal, se deve à nossa formação jurídica arcaica. Então, a gente está no século XXI, pensando o direito com as ferramentas do século XX e utilizando as ferramentas do século, que tem uma metodologia de pesquisa ativa, de participação proativa do alunado, né, que tem a utilização de novas tecnologias e de novos temas ali aplicados na grade curricular, mas poucas faculdades formam isso. Poucas faculdades se preocupam com isso. A maioria delas está formando advogados, assim como se formavam os advogados no século XIX. E seguir nessa esteira aí é um pedido, né, de um alvo nas costas para que a gente pereça perante todo esse contexto hipercomplexo e ultratecnológico no qual estamos todos nós inseridos. Então, a verdade, portanto, né, isso aí é uma conclusão indesviável, é que tem mais chances quem consegue produzir mais forte na captura da cognição do que consegue esse alto impacto com provas e com elementos de informação. Passou-se o tempo que o juiz se convencia com uma tese bonita e bem construída, bem fundamentada na doutrina, citando ali um caminhão de jurisprudências. Não, a gente sabe muito bem como funciona hoje em dia, né? Só com a virada desse jogo é que se consegue, por exemplo, maximizar as chances de sucesso dessas nossas estratégias defensivas. Ou, por exemplo, só assim a gente vai ter chance de diminuir a possibilidade de erros judiciais, ou de sobrepunição, ou de condenações injustas. Com isso, pessoal, com essa virada de chave, a gente no mercado da advocacia brasileira. Então, pessoal, eu sei que tinha muita gente ansiosa, eu sei que tinha muita gente me perguntando, eu pedi para aguardarem esse momento, porque aqui a gente vai anunciar agora, certo? A intenção, obviamente, desse workshop, que foi construir e consolidar um modelo da advocacia investigativa brasileira, né, um modelo brasileiro de investigação defensiva. E, para isso, eu acho que a gente conseguiu muito bem cumprir esse intento, né? Foi criada uma comunidade nacional, visando a união e a proatividade da advocacia brasileira, que se preocupa com esse aspecto aqui trazido. A gente tem mais de 5.000 pessoas inscritas, pessoal, para ter acesso a esse workshop. E nós temos uma comunidade no Telegram de mais de 1.500 integrantes. Então, isso realmente foi um grande feito. Eu preciso agradecer e preciso dizer que estou honrado, certo? Para mim, é uma honra de altíssima responsabilidade que eu espero que tenha cumprido, né, a tudo aquilo e a todos aqueles a quem nos propomos. Porém, pessoal, por mais que a gente se esforce numa iniciativa como essa, né, 4 dias não seria possível para a gente abordar com profundidade, detalhadamente, tudo aquilo que é atinente à investigação defensiva. Passando desde uma análise comparada, aspectos teóricos, fundamentos legais, técnicas em espécie, inquérito defensivo, novas tecnologias, enfim. O que a gente conseguiu fazer aqui nesses 4 dias já foi uma maratona e eu me considero um vitorioso por conseguir passar tantas informações em tão
curto espaço de tempo. Né? Eu disse com o pessoal que está comigo nesse projeto que cada aula dessa daria um curso de 20 a 30 horas aula. Então, a gente realmente fez esse formato. E eu fiz questão de, no início de tudo isso, deixar claro que eu ia fazer tudo o que eu pudesse para difundir gratuitamente o máximo de informações que fosse possível. Né? Só que a gente sabe muito bem que esse espaço é muito, muito curto. E pensando também naqueles que se preocupam de uma forma robusta com tudo isso que a gente está lidando, aqueles que querem, de fato, saber de forma detalhada como aplicar, quando aplicar, em que circunstâncias fazer ou não fazer determinada coisa, determinada diligência, utilizar determinada tecnologia, determinada técnica, porque a gente sabe muito bem que os desafios dos casos concretos são muito maiores do que aqueles que a gente poderia prever numa aula expositiva. Então, por isso, pessoal, quem tiver esse interesse de avançar comigo, venha conhecer agora, né, o primeiro treinamento profissional em investigação defensiva que sai no Brasil, né, como fruto desse esforço maior que a gente está fazendo aqui. Então, eu vou mostrar realmente o passo a passo, né, o caminho para se tornar um especialista na investigação defensiva, né, e advogar nessa lógica da alta performance, com essa técnica que a gente ainda pode dizer é inexplorada no Brasil. Mas não é uma novidade, pessoal, eu sempre digo isso. A advocacia de alta performance, os grandes advogados, grandes tribunos, as grandes bancas, sempre fizeram isso no Brasil. E, pasmem, a maior dificuldade que eu encontro para avançar com esse tema a nível nacional desde 2017 é da própria advocacia. Seja porque a advocacia que desconhece tudo isso, que tem a cultura de gabinete entranhada em suas atuações, acham que isso não vai levar a lugar nenhum, e por um comodismo, né, porque sempre se fez e sempre se deu certo, não se quer a mudança. Seja por outro lado, e aqui é que eu friso, para vocês que estão aqui comigo, pelo fato disso ser um diferencial competitivo que as grandes bancas e os grandes tribunos sempre tiveram. Sempre ofereceram como de ter a transformação da cidadania e da advocacia por meio da pulverização da investigação defensiva, é isso mesmo. Nós estamos lutando de uma forma contrária a todos esses objetivos e interesses, né? Tentando aqui deixar de uma forma mastigada e facilitada e, no mais, obviamente, dada a complexidade do tema, né, o mais palatável possível, mas a gente quer avançar, né? Basta dizer, eu estou vendo algumas pessoas perguntarem aqui sobre o meu livro. Esse treinamento, pessoal, ele aborda tudo que tem no meu livro e mais outras preocupações que vieram após a publicação originária do texto pela editora Emais, lá de Florianópolis. Então, partindo aqui num breve resumo, nós precisamos entender, basicamente, como inquirir uma testemunha no nosso próprio escritório, como intimá-la, como abordá-la, como fazer perícias, inspeções, vistorias em loco, né? Como direcionar nossos profissionais auxiliares, como elaborar uma quesitação robusta e pertinente aos contextos que nós lidamos, como articular esses profissionais auxiliares de outras áreas técnicas, as quais nós não dominamos, como não ser enrolado, né? Como maximizar os potenciais dessas empresas e desses profissionais, porque, por exemplo, na Ethos, se você chega para a gente com um caso onde você já tem um direcionamento, eu consigo maximizar seus resultados num curto espaço de tempo. Se você chega com um processo de 2.000 folhas dizendo, olha, eu não sei nem para onde é que vai, quero que vocês leiam e elaborem a estratégia para mim. A gente pode fazer isso como consultoria, mas eu vou levar muito mais tempo e talvez eu não chegue aos melhores resultados. Da mesma forma, mutatis mutandi, é o que vocês devem levar aos profissionais auxiliares. Um detetive, um perito, uma empresa de suporte a litígios, no geral, ela vai lhe fornecer um resultado tão melhor quanto melhor for a apresentação da sua estratégia para ela. E é isso que a gente discute também nesse treinamento, né? A aplicação, como eu já falei nessa aula, de recursos tecnológicos e recursos visuais na captura, na depuração, na apresentação dessas provas, né? Com QR Codes, Visual Law, inteligência artificial, realidade aumentada, enfim, essas ferramentas que a gente sabe que já existem e estão à disposição. E utilizar essas estratégias investigativas em campo, hoje, pode ser um diferencial competitivo de qualquer advogado, de qualquer advogada do país inteiro. E aí vocês podem me perguntar, né? Por que investigar? Basta dizer que é porque funciona.
O alto impacto que a gente leva maximiza nossas próprias estratégias, né? Quem já ouviu falar de uma absolvição sumária com base apenas em elementos trazidos pelo inquérito? Ou com base no pique ministerial? Não existe, pessoal. Como evitar a deflagração de uma persecução penal, por exemplo? Quando a gente tem ali um indiciamento pela autoridade policial e saímos de um momento onde houve um indiciamento por um homicídio duplamente qualificado, intercedemos nessa etapa junto ao Ministério Público e aquilo gerou um reconhecimento precoce da excludente da ilicitude da legítima defesa. E saiu, portanto, de um indiciamento de homicídio duplamente qualificado para um arquivamento da denúncia com reconhecimento precoce da legítima defesa. Isso aí, para mim, é muito claro, é muito visual, é simbólico de tudo isso que eu estou falando. Como mudar essa perspectiva? Como abandonar aquela ideia de que o advogado criminalista só deve agir quando o cliente dele receber a citação? Não! Não tem mais espaço para esse tipo de pensamento, pelo menos a um nível profissional, de alta performance, que lide com seriedade com os direitos os quais nos são confiados, né? E tudo isso, pessoal, é um fruto direto da investigação defensiva, da aplicação desse instituto. Então, a gente pode dizer que informação é poder. E a investigação defensiva nada mais é do que informação qualificada à disposição do advogado e de sua estratégia processual. Nós temos, portanto, um alto impacto no convencimento, pessoal, de qualquer que seja o nosso interlocutor, inclusive não sendo uma autoridade pública. Porque eu posso, por exemplo, forçar uma barganha extrajudicial no âmbito civil com a ameaça em potencial de uma persecução penal. E eu não estou falhando eticamente ao fazer isso. Na verdade, eu já vi várias disputas de alto quilate, de altíssimo quilate e complexidade, serem resolvidas sem precisar acionar o Estado a partir desse expediente, dessa estratégia da mediação extrajudicial alinhada à investigação defensiva criminal. E quem não estiver capacitado, pessoal, sinto dizer, estará fora do jogo, e fora do jogo em um curto espaço de tempo. E aí vocês podem me dizer, como fazer a investigação defensiva, né, com um currículo tão arcaico e sem os recursos apropriados? Eu costumo dizer que a experiência é o que fala mais. E, para mim, a experiência da investigação defensiva nasceu de uma necessidade prática, né? Durante os últimos quase 10 anos, eu tenho me dedicado integralmente à advocacia criminal e à investigação defensiva, né? Que surge, na minha atuação, primeiro como uma necessidade prática. Então, lá atrás, no meu primeiro ano de advocacia, quando, coincidentemente, estava sendo lançada a primeira temporada de Suits, certo? No Netflix, eu me perguntava, por que é que esses advogados aí retratados fazem diligências, intimam as pessoas e colhem os depoimentos delas dentro do próprio escritório a todo momento? Antes de ouvir falar em investigação defensiva e muito antes de sonhar com o provimento 188, eu comecei a fazer isso, pessoal, inspirado numa série norte-americana do Netflix. Então, vejam como é uma mudança de chave, né? Outro exemplo, e aqui eu falei em uma das aulas, tinha esquecido o seriado, depois me lembraram, The Good Wife, também vale muito a pena conhecer no Netflix. A personagem Kalinda também me deixou com uma pulga atrás na orelha. Poxa, se esses advogados estão aí, tem detetives à disposição deles que conseguem resultados fantásticos, por que não usar? E desde 2016 nós utilizamos detetives particulares dentro do escritório de advocacia. Tudo isso nasceu, óbvio, de uma grande oportunidade, de um conjunto de situações que me colocaram no lugar certo, na hora certa, e graças à disposição, né, que eu tive junto com minha equipe, a gente pôde, ao longo de 3 anos, na Comissão de Advocacia Criminal aqui do Rio Grande do Norte, fazer diversos eventos, diversas dinâmicas. A gente maturou o tema de uma forma bem bacana. Só para vocês terem uma ideia, um dos eventos que a gente fez, a gente teve transmissão simultânea da UAB em Natal, da PUC de São Paulo, com o professor Edson. Todo esse trabalho, né, foi coroado com a proposição que levou o provimento 188 até o Conselho Federal, que isso se deu lá atrás, pessoal, em abril de 2017. Vejam que essa discussão está rolando, está se aperfeiçoando, está se avolumando, não é de hoje, não começou ontem nem há um mês. Se a gente for ver, na verdade, a primeira publicação do tema no Brasil, do professor Baldan, veio em 2003, no boletim do IBCCRIM, 2003, 17 anos atrás. Nós aqui dormimos em berço esplêndido,
Nós, enquanto classe advocatícia e enquanto academia jurídica, que ambas relegaram o potencial de transformação desse instituto, né? E aí, pessoal, obviamente, todo esse estudo, toda essa pesquisa, toda essa experiência que eu tive, eu tentei transpor para o livro que foi publicado pela EMAIS em 2019, né? O Manual Prático da Investigação Defensiva. 2 pontos, subtítulo, que é muito elucidativo. Um novo paradigma na advocacia criminal brasileira. Para mim, é isso. Para mim, é isso. Se fosse resumir toda essa discussão em uma frase, seria essa do título do meu livro. É isso que todos nós precisamos nos dar conta, digamos assim. Como exemplos, pessoal, eu sei que eu já estou caminhando para o fim aqui, como exemplos eu posso citar lá no escritório, né, uma vítima, mulher de estupro, que não foi bem atendida pela delegacia de plantão, que só foi ter algum atendimento digno no outro dia, quando eu a levei numa maternidade para tirar o laudo, fazer o exame de corpo de delito, na delegacia da mulher, e aquilo lá que no flagrante, que não foi nem lavrado o APF, que foi lavrado um TCO, que depois foi convertido num inquérito e depois numa ação penal, passou a ter resultado por causa da atuação lá do escritório com a investigação defensiva. Outro caso, por exemplo, de pessoa física, um corretor de imóveis que foi acusado de uma falsidade num documento. Ele foi chamado na delegacia 5 anos depois de uma determinada venda acontecer, e aí, lá na delegacia, ele foi sem advogado, prestou várias assinaturas de várias formas diferentes. Aquilo gerou um laudo pelo ITEP, pela Polícia Científica, que em 1,5 páginas concluiu, de uma forma muito esquisita, que aquelas assinaturas tinham sido feitas provenientes da mesma mão. Depois nós fizemos uma investigação defensiva com um perito muito fantástico, que fez um laudo de mais de 20 páginas, dizendo, por exemplo, de uma rede de lanchonetes que nós atendemos, que foi acusada de um crime tributário, que quando a gente foi ver lá atrás, houve uma autuação por um fiscal um tanto quanto nebuloso. E aí o empresário chega para mim e diz, Gabriel, na verdade eu fui extorquido, não cedi ao suborno, e aí eu fui autuado. Com isso, a gente foi lá na respectiva fazenda, na respectiva secretaria, eu fiz um pedido da ficha disciplinar desse auditor, com base na lei de acesso à informação. A gente identificou que tiveram várias atividades similares no passado daquele servidor, e aquilo foi utilizado para enrobustecer a nossa tese da extorsão, que foi acatada pelo juízo, gerando uma absolvição. Ou, como eu também sempre digo, pessoal, a possibilidade da gente fazer, e o exemplo daquela empresa que eu disse, da perícia contábil em 140 mil folhas, que foram resumidas em 12 planners, e que isso também traz um impacto cognitivo ferrenho. Então, uma advocacia de alta performance exige de nós uma postura proativa em relação ao... Mas alguns questionamentos eu coloco. Você tem obtido resultados satisfatórios na maioria dos casos? Você aplica algum método, alguma metodologia estruturada nesses atos investigativos? Você consegue demonstrar tudo aquilo que você quer do ponto de vista visual? Você acha que o juiz lê tudo aquilo que você escreve? E aí a pergunta final, você faz um simulacro de defesa ou você faz uma defesa penal efetiva? Bom, se você ficou na dúvida qualquer dessas questões, então realmente esse treinamento é para vocês. Certo, pessoal? E como é que... E aí eu vou usar os últimos 8 minutos que eu tenho aqui para explicar rapidamente. Quem tiver dúvida, me procura depois, certo? Mas como funcionará esse treinamento? Nós podemos tirar essa dúvida. Incluindo aí, a cada aula, um respectivo material de apoio, né? Abordando aí a compreensão, né? A aptidão, que nos traz o direito comparado, as técnicas específicas de investigação defensiva e como aplicá-las no caso concreto, na nossa prática diária. Como instaurar um inquérito defensivo, ou como eu venho chamando o AID, né, os autos de investigação defensiva, ou como se relacionar com a mídia, um tema espinhoso e que é praticamente um tabu para a advocacia criminal brasileira, né? Então, como prospectar esses novos nichos de mercado jurídico, mercado da advocacia investigativa, do suporte às vítimas, do compliance e por aí vai, ou como potencializar a própria atuação tradicional do seu escritório com esses novos expedientes, né? Com a utilização, enfim, dessas novas tecnologias, desses novos recursos que já existem e estão à disposição. Além disso, pessoal, além das aulas, dos módulos e do material de apoio, nós temos alguns bônus que vão desde um kit, um conjunto de entrevistas muito bacanas, né, com atores do cenário jurídico nacional. Então, a gente tem Leno Streck, Alexandre Moraes da Rosa,
Tiago Minagé, do Rio de Janeiro. Eu ainda forneço um kit completo com os modelos do AID, ou do inquérito defensivo, né, que é aí o termo de instauração, capa, ordem de serviço, relatórios parciais, relatório final, etc. Uma compilação de diversos artigos diretamente relacionados à investigação defensiva, mas todos os meus escritos se relacionam com a advocacia criminal em alguma medida. Então, eu estou fazendo também aqui um compilado de todos os artigos jurídicos que eu escrevi durante a minha vida acadêmica e profissional, e também estou fornecendo para vocês, aí vai um número além das 2 dezenas. Para quem tiver curiosidade, né, enfim, dá essa lida aí, qualquer feedback, qualquer sugestionamento ou crítica, pessoal, sempre bem-vindos, certo? O certificamento, a gente não tem como fazer isso, porque a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, exige isso. Então, no treinamento, sim, a gente consegue ter o controle da frequência e assiduidade dos participantes, e aí a gente vai certificar, né, com uma declaração, um certificado de 30 horas aula, que vai especificar também todo o conteúdo programático no próprio certificado, tá, pessoal? O curso vai ficar disponível em meio digital durante 1 ano, para vocês consultarem sempre que for preciso, possível e necessário. E aí eu vou pedir para vocês, não demorem, em especial aqueles que se preocupam mais com o tema, por 2 razões. Primeiro, o curso com o carrinho aberto, ou seja, com as matrículas abertas, vai ficar durante um curto espaço de tempo, até no máximo, até o próximo domingo, mas nós temos uma quantidade específica de alunos que vão participar, porque exatamente nós queremos ter esse trabalho de corpo, né, esse trabalho de assistência próxima para o que der e vier. Então, não pode ser uma turma muito grande. Contudo, e aí eu vou fazer questão de frisar também, e prestem bem atenção nisso, porque é o mais importante, as matrículas dos 50 primeiros alunos e alunas receberão um bônus relâmpago, certo? Que a gente pensou aqui para ajudar mais. Primeiro, os 50 primeiros inscritos vão ganhar cada um, na sua residência, um livro meu, Manual Prático de Investigação Defensiva, com a dedicatória e um autógrafo. E também, esses 50 primeiros ou primeiras vão ganhar comigo 1 hora de consultoria, diretamente comigo, para discutir as questões dos casos concretos de vocês, para realmente potencializar e maximizar todo esse ferramental, todo esse instrumental investigativo na prática diária de vocês, certo? E aqui, pessoal, eu tenho que frisar, essa questão das 50 horas de consultoria, eu vou fazer um esforço pessoal para conseguir realizar, né? Isso aí vai despender de mim uma enorme carga de trabalho nas próximas semanas, mas um desafio o qual eu topei, certo? Aí num esforço pessoal meu para ajudar vocês. E aí também é importante dizer que há uma garantia de 7 dias para vocês analisarem o curso. Se não gostarem, vão ter reembolsados 100% dos valores. Tudo aquilo que foi pago, certo? Com relação ao valor, também estou vendo aqui que tem muita gente perguntando. Eu, contra tudo e contra todos desse projeto, pessoal, e eu acho que essa situação eu só vou conseguir fazer nessa primeira turma, talvez da segunda em diante a gente não consiga mais manter esse desconto, né? Que aí a precificação do projeto, com tudo isso, né? As 45 aulas, a consultoria, o livro, etc., tudo isso foi precificado pela agência que está lidando com esse projeto em um valor de R$ 2.492, certo? E aí, contra tudo e contra todos, para ficar realmente uma questão acessível para os advogados iniciantes, mais experientes, da capital, do interior, enfim, o máximo de pessoas interessadas que possam se engajar nisso e que tenham essa disponibilidade, o valor final para essa primeira turma fechou em R$ 1.462, podendo ser dividido em até 12 vezes, pessoal. Então, realmente, um investimento que, dada a virada de chave, dada a, digamos, mudança de paradigma que traz e os impactos financeiros imediatos, de médio e longo prazo, para a sua atuação profissional, considero eu que, se fosse eu do outro lado, certamente me esforçaria para estar entre os 50 primeiros, certo? Então, realmente, conto com vocês, pessoal. Convido a todos e todas para participar, para dar continuidade. Eu sei que muita gente não vai poder ir por falta de interesse ou falta de disponibilidade, mas eu sei também que essa nossa maratona essa semana já serviu, em grande medida, para abrir os horizontes de todos vocês. Com isso, pessoal, eu finalizo aqui, né, esse momento. Vão lá na minha bio, certo? No meu perfil do Instagram, vocês vão ver lá
o site, investigaçãodefensiva.com/matrículas abertas, certo? Todos vocês estão convidados, a gente vai continuar nessa empreitada e, enfim, vamos juntos e vamos além. Eu agradeço imensamente a confiança de todos vocês, foi uma honra ter contato com todos vocês, mais de 5.000 advogados e advogadas e estudantes de direito das 5 regiões do país, de todos os estados da nossa nação. Foi realmente uma honra indizível, indescritível da minha parte. Eu encerro esse momento agora com a consciência tranquila de que o papel inicial que eu coloquei para mim mesmo nessa batalha, nessa missão, foi atendido. A gente poderia ter simplesmente jogado esse curso para o mercado e colocado ele sem ter tido esse grande movimento que nós conseguimos fazer para a qualificação, para a difusão, para a pulverização de todos esses conhecimentos. Pessoal, é isso. Contem comigo e vamos em frente. Um abração.